Oi gajos e gajas, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, guys. Antes de mais nada falar aqui rápido em inglês. So guys, if you are English, just wait till the final of this video, like it will be in one day, it will be subbed. So thanks to AG and let me know in the comments that you appreciate that I sub this video off. Otherwise I will stop subbing it. So I want to know if it helps people or not. Also this video is really good because it's information, so just share this video to your friends, like that you are helping the channel and like that I can keep posting the video in English. So let me know if you like. This will be the top 5 cards that will never come to Duel Links from TCG, and that in TCG they are at 3. So I'm not using like pot of with anything. So stay tuned and give some love to AG. Então guys, é assim, antes de mais nada, quero agradecer já ao AJ por subtitular este vídeo, tenho o canal na descrição, e ao Manaren por editar este vídeo. Tem vídeos do Zap de qualidade, histórias do Japão, e de lá guys, ele é que está a editar este vídeo. Já sabe, no canal inscreva-se, se gostar deste tipo de vídeo, partilhe para ajudar e para nós continuarmos a atacar estes vídeos do Zap. Chegamos aqui a 15k. Se for novo no canal, inscreva-se, ative o sininho, muito importante, que assim levará provavelmente um abraço gostoso do Ricardo Milo ou do Negão do Zap, aqui por trás. Por isso, qual é que vai ser o vídeo de hoje aqui? Eu até tinha falado lá numa live, estava lá o Negão, estava lá todos os subscritos, aí os inscritos, e estavam lá, tens que apagar esta palavra que eu disse aqui do canal azulzinho, canal azulzinho, tens que apagar, senão o YouTube vai nos tacar o peru, manaé. Pronto, e eu tive esta ideia de 5 cartas que quebrariam o jogo, não é? Que nunca virão para o jogo sequer, mas que no TCG não são, estão a 3 no TCG, são cartas que estão a 3 no TCG, e se viesse para o Duel Links nunca virão para o Duel, nunca virão, apelonas demais para o Duel Links, porque as pessoas que jogam TCG não têm noção dos 3 espaços e da vida, e é nisso que nós temos que considerar cartas assim apelonas. Se vocês concordarem comigo, deixem nos comentários. Caso contrário, não concordo, taca aí a sua lista com cartas que estejam a 3 no TCG, que não estejam a 1, guys. Atenção, e há cartas que estão a 1 que não valem porra nenhuma no Duel Links. Mas pronto, sem mais demoras, então vamos aqui ao vídeo. Já sabes, Manaren, taca aí um 5 bonito, que é o top 5. Vamos começar pelo 5 e uns tamborzinhos do Zap lindo, assim, top 5, vamos lá. Então a top 5 card que eu escolhi, guys, vai ser o Aboku. O Aboku porquê, guys? Isto aqui vai em ordem crescente. O Aboku porque é que nunca virá para Duel Links? Deck de stall. Mano, isto aqui é muito apelão. Porquê? No Duel Links, e está a 3 no TCG. O Aboku o que é que faz? É uma armadilha que você ativa quando quiser e não vai tomar dano de batalha. Eu até podia pôr Battle Fader, mas pronto, escolhi o Aboku. Não vai tomar dano de batalha do seu oponente neste turno. Ou seja, você poderia sobreviver automaticamente 3 turnos, basicamente. E os seus monstros não poderão ser destruídos por batalha. Ou seja, imaginem esta carta no Duel Links, já com aquela armadilha Rainbow Life e a que descarta da mão, já são usadas. Por isso, o Aboku neste meta, toda a gente ia usar. Toda a gente, porque os seus monstros não são destruídos. Não são destruídos, gajo. E ativa, por exemplo, no início do turno. O gajo não, tu ativa quando quiser. O gajo dá ciclone, tu ativa isso. Os teus monstros não são destruídos, tu não toma dano de batalha. Num deck de 20 cartas, para deck Cancer e deck Stall, isto aqui ia ser muito forte. O Aboku já ia ser muito forte no Duel Links, na minha opinião. Vários decks iam usar. Ia ser uma carta, porque se já o Winged Kuriboh é forte, isto aqui ainda seria mais forte. E ainda tem outra carta que seria mais forte. Pode destacar aí, Battle Fader, chama da mão, Battle Fader, e acaba logo o turno de batalha do oponente. Ele não ataca com nada, ele tem 3 monstros, tenta atacar, chamas logo Battle Fader da mão, acabou a batalha dele. E fica lá o Battle Fader em campo, isso era outra carta também, mas pronto. Estes tipos de carta, para mim, nunca virão para o Duel Links, pelo menos no momento, não estragariam, mas seriam muito usados. Por isso agora vamos aqui ao nosso top 4, guys. Tambor, top 4 aqui, uma carta muito câncer, Marshmallow. O que é que isto faz? 3 estrelas, fada, 300 de ataque, 500 de defesa. O Marshmallow o que é que faz? Esta carta, para começar, não pode ser destruída por batalha, para começar, ou seja, seta lá, pode ser destruída por batalha. Cartas que não podem ser destruídas por batalha nunca viram para o Duel Links, ou raramente virão. Se a própria Amazonia Queen é difícil de lidar, imaginem o Marshmallow vezes 3, não é? Pronto, para além disso, o que é que ele faz? Você seta ele, não é destruído por batalha, e quando o oponente atacar ele virado para baixo, quando ele virar para cima, o oponente toma 1000 de dano. 1000 de dano, gajo, 1000 de dano. Imagina que tu tens 3.
7 a 3, não podem ser destruídos por batalha e ele, sempre que atacar, vai tomar ali 3.000 de dano num jogo de 4.000 de vida. Não é apelão, gajo. Claro que é apelão, nunca virá para o Duel Links. Este aqui, o nosso top 4, já sabem, deixem na descrição aí o vosso top 4. Vamos aí ao top 3 de cartas que nunca virão para o Duel Links. O nosso top 3 será o quê? Será a Lure of Darkness. Eu sei que já temos uma skill, que a Lure of Darkness, que dá para adicionar, que é da Yubel. Mas a Lure of Darkness vezes 3 nunca virá para o Duel Links, e isto aqui eu tenho a certeza absoluta. Porquê? Duel Links é 20 cartas, tudo que seja Trade-in, a Lure of Darkness, tudo que seja Destiny Draw temos um, mas se tivesse 3, sacar o destino, a magia dos heróis, ia ser apelão. Porquê? Porque todos os decks que em 20 cartas, que têm todas as cartas que dê para comprar várias cartas, fica muito apelão no Duel Links se tiver vezes 3. A Lure of Darkness, o que é que faz? Uma magia que você usa, compra 2 cartas primeiro e depois vai no monstro trevo. O que é que isto dava? O deck Cancer de FTQ, todos os FTQs iam usar esta carta. FTQ, para quem não sabe, First Turn Kill, que é morte no primeiro turno. Aquele deck com Dark World, que é Mundo Negro, que tem Dark World Dealings, tudo, Silent Swords, manote aqui, o bambu, o deck de bambu, até Archifiend dava para fazer, aquele deck com o elefante de tacar dano. Pronto, isto tudo com a Lure of Darkness, gajo. Você ativa, compra cartas, se até a própria Cup of Face é semi-limitada, imagina a Lure of Darkness. Se Into the Void já é apelão no Duel Links, que é vezes 3, a Lure of Darkness ia ser o rei, mano. Todos os decks, Destiny Hero, Arquidemónio, você ia comprar 2 cartas, bania o Arquidemónio Rei, setava as suas armadilhas para ir buscá-lo, mano. Tinha a mão consistente ali, bonita. Depois, outra coisa, e esses decks todos feitos aqui principalmente, nunca na vida. Você nem jogaria. Você começava o duelo, e eles começavam ali, compravam o deck todo, e você perdia o jogo. Porque isto aqui com 3 a Lure of Darkness, eu vos garanto que até Exodia vos dava FTQ no primeiro turno. Exodia, primeiro turno, Tier 0. Com 3 a Lure of Darkness, Tier 0, guys, Tier 0. Então vamos aqui ao nosso top 2. Nosso top 2 é uma carta muito conhecida por vocês, que é Magic Cilindro, Cilindro Mágico. O que é que isto faz? Quando o oponente declarar um ataque, vocês escolhe um monstro do oponente e nega esse ataque, e se o fizer, você dá o dano diretamente no oponente. Ou seja, porque é que isto aqui nunca vem para o Duel Links, principalmente vezes 3? Por causa das 4.000 de vida, gajo. A carta não é muito boa no TCG, não é uma bosta no TCG, mas no Duel Links ia ser apelona demais, porque já imaginaram que o oponente está com 2.000 de vida. Todos os monstros, a maior parte deles, têm mais de 2.000 de ataque hoje em dia. A maior parte. E ele está com 2.000 de vida. Tenta atacar ali, tranquilo, você nega o ataque e pum, cilindro mágico. Ou imagina, você tem 2 cilindros mágicos. Ele chama 2 monstros normais, 2 monstros, mano, 2 heróis, 2 Anki. Ataca com o primeiro Anki, pum, 2.800 na bunda. Segundo Anki, pum, 2.800 na bunda. Perdeu o jogo. Pronto, gajo, perdeu o jogo. Mágico, cilindro mágico, nunca na porra da vida vem para o Duel Links. Vezes 3 principalmente, vezes 1, estas cartas algumas poderão vir até. Vezes 1 só, mas mais que isso nunca na vida. E tenho aqui uma que nunca virá, que é o nosso top 1. Para mim, minha opinião agora, a carta mais apelona que nunca na porra de nenhuma vida vem para o Duel Links. Mais apelona que tudo, mano. Podem-me falar em Hijack, em Heavy Storm, na porra toda. Esta carta está a 3, mano, e no Duel Links seria mais apelona que a maior parte das cartas limitadas no TCG. Muito mais apelona. E está a 3. Isto é a minha opinião, gajo. Carta mais apelona na porra da vida para o Duel Links será Ojama Trio. Que é isto? Uma armadilha, gajo. Imagina ter 3 dela. Você começa o jogo e o que é que isto faz? Você seta o Ojama Trio, que é uma armadilha, e começa o jogo, seta só o Ojama Trio. Turno do oponente, você ativa o Ojama Trio, que é uma armadilha normal, não é? Você ativa no turno do oponente, mal ele comprar a carta, você ativa o Ojama Trio. O que é que isto faz? Chama 3 tokens para o oponente, 3 tokens para campo, que ficam em campo, que não podem ser tributados. Ou seja, é o Ojama Rei em armadilha, que você não precisa de gastar nada. Só seta a armadilha, começou o jogo, ativa a armadilha, pum, campo cheio, não tem ofrenda, não tem buraco armadilha, perdeu o jogo. Pronto, Ojama Trio que faz? Vitória automática no primeiro turno. Se soubesse 3 Ojama Trio, mano, o maior câncer que já se viu no Duel Links iria existir, com certeza, porque isto aqui
é uma carta apelona da porra, gajo. Nunca na porra da vida. Ao Jama Trio, nunca na porra da vida bem. Nenhuma destas cartas bem. Tem mais cartas, gajo, que estejam a 3. Eu não apelei muito, eu coloquei cartas que estão a 3. Por isso, espero que gostaram. Já sabem, muito importante para ajudar o canal, deixar o gosto e mostrar aí o amor ao AJ e ao Manahem, que assim também ajuda. Partilhar aí, partilhem nos vossos grupos de zap, partilhem aí, porque isto aqui é vídeo informativo. Se eu não me expliquei direito, vocês podem perguntar alguma dúvida, perguntem aí nos comentários, a gente fala nos comentários uns com os outros, né? Na minha opinião aqui, só para terminar, imaginem só um deck aqui apelão, com a Lure of Darkness, que é a magia aí, e o Ojama Trio, armadilha. Pronto, então você ia basicamente comprar o deck todo no primeiro turno, você começava em primeiro, comprava o Ojama Trio, porque ia ter 3 dele, não é? Rapidamente. Setava o Ojama Trio, o oponente começa o turno, pum, Ojama Trio e ele rendia, não é? As únicas opções de se livrar do Ojama Trio no jogo é a ofrenda, que não é todos os decks que usa, e buraco armadilha, que poucos decks estão a usar de momento também. Ou seja, perdiam o jogo, perdiam, gajo, não tinham o que fazer, perdiam. Ah, mas se você for em segundo, pronto, se for em segundo, bastava este deck do Ojama Trio usar tipo ofrendas. Depois outro deck que eu vos vou dar aqui, uma coisa, 3 Marshmallow, 3 Mágico Cilindro, ou seja, você acertava o Marshmallow, o gajo atacava, pum, tu dava dano ali, 1000 de dano, não é? Depois o gajo lá tributava para chamar o reator, para dar dano perforante, tributava o reator dele, mas o reator, pronto, o reator não dá porque dá para negar, mas pronto. E eles atacavam um monstro tipo uma rainha amazónia depois, atacava para usar o controle no seu Marshmallow para dar dano, virar o seu Marshmallow e atacar com os monstros todos. Ele depois chamava a rainha Amazónia lá com o monstro, tentava atacar, pum, 2400 na bunda com o cilindro mágico. Mano, quer mais apelão? Mano, mais apelão podemos fazer no próximo vídeo, por isso já sabem, espero que gostaram, um abraço por trás e não perca o próximo episódio porque nós também não fomos, gajos.